Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 30 de abril de 2016, o último dia do mês de abril, dia 30 do ano de 2016. Deus trouxe a sua palavra no capítulo 5 de Paulo aos Efésios, versículo 31 e 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31 e 32. Efésios fica depois de Gálatas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 5, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Amém, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, esta é a Tua palavra, ó Deus. Fale conosco, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Nos oriente, nos ensine o que o Senhor quer para cada um de nós, para as nossas vidas. Tome em Tuas mãos a cada alma, Senhor, cada vida que vai ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos seus corações. Ó Deus, desvenda os seus olhos para que possam compreender a Tua palavra. Não permita que o inimigo venha arrebatar a semente da Tua palavra, mas que ela venha frutificar 100 por 1. Deus eterno e santo, enquanto vão ouvir a Tua palavra, Senhor, estenda a Tua mão para operar, para curar os enfermos, para consolar os enlutados, para libertar os cativos, os sobrecarregados e oprimidos. Ó Senhor, para dar vista ao cansado. Ó Deus da glória e santo, liberta esses que estão sofrendo, os que estão desempregados, os que estão nos vícios, nas drogas, na bebida. Ó Deus poderoso e santo, liberta, Senhor, dessas contendas nesta casa, estas brigas, meu Pai, esse descontrole. Senhor, esta casa está em pé de guerra. Envia a Tua paz, envia os Teus anjos. Senhor Jesus, Tu és o príncipe da paz. O Senhor disse que enviaria a Tua paz. Ó Senhor Jesus, envia a Tua paz que excede todo o entendimento. Envia a Tua paz neste lar, nesta casa, ó Deus poderoso e santo. Envia também os Teus anjos, ó Senhor, para acampar dentro deste lar, para acampar ao redor destas vidas, por amor do Teu santo nome. Supra as suas necessidades também, Senhor. Seja glorificado o Teu nome. Receba esta oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas.
E nesta epístola aos Efésios, ele escreveu a respeito do casamento, que o homem deixará ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Serão os dois uma carne só. Já não serão mais carnes separadas, mas serão uma carne só. E Paulo diz que grande é este mistério. Grande é esse mistério do homem e a mulher se tornando uma carne só. Nossos olhos não podem ver além do que vemos. As coisas que estão descobertas pertencem a nós e a nossos filhos, mas as coisas que estão encobertas pertencem a Deus. Então o apóstolo Paulo diz que grande é este mistério do homem se tornar com a mulher uma carne somente. Nós compreendemos pela palavra de Deus que o homem e a mulher, quando estão casados no civil, quando tiveram relações, se tornaram uma só carne. Tornaram-se uma só carne. Por mais que divorcie, que se separe, perante Deus continuam casados. Perante Deus, o homem e a mulher se tornaram uma só carne. E diz o Senhor Jesus que o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem e a mulher passaram a ser uma carne somente. É o que diz a Escritura aqui em Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Ou seja, a única coisa que pode separar o homem da mulher é somente a morte. Por isso que o apóstolo Paulo diz que grande é esse mistério do homem se tornar uma carne somente com a mulher. Por isso que nós vemos muitas confusões, muitas brigas e contendas no segundo casamento, e daí surge o terceiro casamento, o quarto casamento, como o Senhor Jesus encontrou com aquela mulher ao lado da fonte de Jacó, do poço de Jacó, e aquela mulher foi casada 5 vezes e o marido que ela tinha não era o seu esposo. Era uma situação irregular. Essa mulher havia casado, separado por 5 vezes. E pela 6ª vez, ela estava com um homem que não era seu legitimamente. Nós vemos que o segundo casamento, ele se torna uma complicação na maior parte das vezes. Porque muitas vezes, ou melhor, não teve a aprovação de Deus. É uma questão muito complicada esta do segundo casamento. Eu não vou me ater a esta parte, porque cabe entre você e Deus. Mas o que nós entendemos pela palavra do nosso Deus é que a única coisa que separa o casal é a morte. E os dois tornaram-se uma só carne. O apóstolo Paulo diz que grande é este mistério. Ele diz: grande é este mistério a respeito do casamento, do homem tornar-se uma só carne com a sua mulher. Aqui em Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1,
Eu vou ler o versículo 24 em diante. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gados e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez os animais conforme a sua espécie. Deus fez brotar da terra os animais da terra. Deus fez nascer nas águas os animais aquáticos. Mas o homem Deus fez conforme a sua imagem e semelhança. Deus não fez o homem, o ser humano, como ele fez os animais. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o ser humano para dominar. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Depois que Deus criou todas as coisas, os animais, Deus criou o homem. E a criação do homem se dá aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Eu fiz questão de ler esse versículo 6, porque no 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então nós entendemos pela palavra de Deus que o vapor molhou a terra e regava a face da terra. Então Deus fez o homem do barro. Deus umedeceu a terra com o vapor que subia da terra e regava toda a terra. Então a terra se tornou úmida. E Deus, com a sua mão, é o que dá a entender, ele amassou o barro e fez o homem do pó da terra. Versículo 7 de Gênesis 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus fez o homem alma vivente com as suas próprias mãos. Depois Deus plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. E aqui continua em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Ou seja, Deus levou esses animais para Adão colocar os seus nomes, para ver quais os animais que poderiam fazer companhia para Adão. Companhia para Adão. E nenhum desses animais preenchiam o vazio que Adão tinha. Nenhum dos animais que Deus criou como companhia. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isso não quer dizer que eles não tinham relação sexual. A Bíblia não diz a respeito disso. Mas diz a Escritura que eles não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha um do outro. Adão não tinha vergonha de Eva e nem ela do homem, de Adão. Então eles não se envergonhavam, eles não tinham a malícia. Os olhos deles não tinham sido abertos para o mal, para conhecer o bem e o mal até então. No capítulo 3, a serpente tenta a Eva. E no capítulo 3, eles passam a conhecer que estavam nus. E quando Deus os chama, eles se escondem atrás das árvores, se cobrem com folhas da figueira porque se sentiram vergonha do outro. E Deus disse para eles: quem te fez saber que vocês estavam nus? Então até então eles não estavam nus. Eles estavam nus, mas não tinham vergonha um do outro. Nenhum dos dois se sentiu vergonha. Deus fez uma companheira para Adão. Então a Bíblia não disse se tinham relação sexual até então ou não. Mas eles não tinham vergonha um do outro, andavam nus. A Bíblia diz no capítulo 4 que e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Quando diz conheceu, é que Adão teve relação com a sua mulher Eva, e ela engravidou. É o que dá a entender a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus falou para eles: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, neste momento em que eles estavam no Jardim do Éden, é o que dá para entender pela palavra, até então eles não tinham relação sexual, porque Deus os estava experimentando. Mas eu creio que depois teriam que ter, para multiplicar, para encher a terra. Mas até então, neste momento, eles não tinham relação íntima sexual. Foram ter no capítulo 4, é o que dá a entender a Escritura. Não que isso seja pecado de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o homem pague à mulher o que lhe é devido, e a mulher pague ao marido o que lhe é devido, para não se privar um ao outro, a não ser por algum tempo para se dedicar à oração, mas depois vos ajunteis novamente para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, pela falta de domínio próprio. Também diz nesse capítulo 7 de 1 Coríntios que é melhor casar do que viver em ardente desejo. Então Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Em Hebreus 13:4 diz que o leito conjugal sem mácula, sem mancha, sem impureza, entre o homem e a mulher. Que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas na genealogia, na criação, quando Adão e Eva estavam lá, é o que dá a entender que até então eles não tinham relação. Foram ter no capítulo 4, não que foi por causa do pecado, porque Deus já tinha falado no capítulo 1 e 2, que era para eles multiplicar e encher a terra. É o que dá a entender a Escritura. Mas o que Deus me trouxe é em relação ao homem e à mulher ser uma só carne. Voltando aqui em Efésios, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos,
amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Ele está falando a respeito da união entre homem e mulher. Está falando a respeito do amor que deve haver entre um e outro. Assim como você não quer o teu mal, não queira também para a tua esposa. Assim como você não quer o teu mal, não queira também para o teu esposo. Porque é a mesma carne. Se está doendo na tua esposa, esta dor também você vai sentir. Porque são ambos uma carne. Quando você maltrata a sua esposa com alguma palavra, com alguma agressão em palavras, com uma rispidez, Deus toca no teu coração. E você sente este arrependimento, você sente esta dor, porque você sabe que você feriu a tua esposa com palavras. Assim também a esposa, ela sente a dor, um vazio dentro da sua alma, porque ela sabe que ela te feriu com palavras. Então ela vai sentir a mesma dor que você sente, porque tornaram-se uma só carne. Quando a esposa às vezes tem que viajar, seus pais moram longe e ela quer visitá-los. Então o marido às vezes não pode ir, então ele fica na casa e a esposa vai viajar, às vezes leva as crianças e fica lá uns dias, talvez até uma semana. E o marido sente a solidão, o vazio, sente que algo está faltando dentro de você, sente que algo está vazio dentro da sua vida e que falta alguma coisa para te preencher. É que a sua segunda metade já não está mais aí com você. A sua segunda metade foi viajar na casa dos seus pais. E você se sente só, porque a sua metade se apartou de você. Ela se torna uma só carne contigo. Por isso você sente este vazio dentro do teu coração. Por isso você sente essa dor quando você maltrata a tua esposa. Quando você fala algumas palavras que dói na alma dela. Você sente a mesma dor. Porque espiritualmente você se tornou uma só carne junto com ela. Então a mesma dor que ela sente, você sentirá também. É o que acontece hoje em muitos casais. Muitos casais que brigam, discutem, depois vem aquela dor na alma, um peso na consciência tão grande, uma tristeza tão grande dentro da alma. E a pessoa não consegue entender que ela está agredindo a ela mesma. Você não consegue compreender que você mesmo está sendo agredido. Você não percebe que você mesmo está sendo agredida. Você acha que você está ofendendo a tua esposa. Você acha, esposa, que você está ofendendo o teu esposo. Você está ofendendo a você mesma. Está ofendendo, está machucando você mesmo. Está machucando a cada um de vocês. Porque a mesma pessoa vai sentir a dor. Um sentirá a dor do outro. É como a mãe que gera um filho. Se acontecer qualquer coisa com o filho, essa mãe vai sentir a dor. Ela vai ter um mau pressentimento, ela vai ter uma dor na alma, com a ligação que tem o filho com a mãe. Assim o homem e a mulher tornam-se uma carne só. Assim, se você maltrata o seu esposo, você vai sentir a dor também. Por isso Deus diz que vocês não podem se morder, que vocês têm que amar, nós temos que amar um ao outro, assim como Jesus nos amou. Amar um ao outro,
ter respeito um pelo outro. Não vos consumais uns aos outros, diz a palavra de Deus. Não vos destruir um ao outro com brigas, com palavras que machucam, que causam feridas, que causam doenças psicossomáticas, que causam até o câncer, as mágoas, as brigas, as rixas. Deus não chamou vocês para brigarem, para degladiarem, mas chamou para unir o casal. Como Cristo amou a igreja, o esposo deve amar a esposa. E a esposa tem que ter reverência, respeito pelo marido. Não se defraudar um ao outro, diz a palavra de Deus, mas amai um ao outro cordialmente. Amai-vos uns aos outros cordialmente, com todo o amor. Porque você, meu irmão, está destruindo a sua própria vida. Cada vez que você insulta a sua esposa, machuca ou até mesmo agride, você está machucando a sua própria carne. Você está espancando a sua própria carne. Haja paz entre vós. Haja paz neste casamento. Haja amor, respeito. Tornam-se uma só carne. Se deixou seu pai, sua mãe, saiu da tua casa, hoje você vive com a tua esposa, você é casado, vive com ela. E por que estas brigas? E por que não olha nos olhos e peça perdão? E por que não se reconcilie depressa antes que você seja entregue ao juiz e o juiz ao meirinho e seja lançado na prisão espiritual e nunca sai de lá? Por que você não se reconcilie com a tua metade? Por que você não se une novamente com a sua esposa? E fica esse pé de guerra dentro da sua casa? Por isso que não tem paz a tua vida. Por isso que você não tem força de nem dobrar os seus joelhos, porque a sua oração está sendo impedida. Deus não está respondendo a tua oração, você nem consegue orar, nem no pensamento. Deus não vai responder, porque a sua oração está sendo impedida de subir aos céus. Porque não está tendo um bom contato, bom convívio com a esposa dentro do lar. 2 numa só carne e vivem num pé de guerra. Como que Deus vai abençoar o teu casamento se continuar estas brigas? Deus apresentou para Adão todos os animais e Adão colocou os nomes, mas viu Deus que nada preenchia a alma de Adão. Então Deus fez o homem cair no profundo sono e da sua costela lhe pegou uma parte e fez a mulher, fez a Eva, que o preencheu. E ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa vai me completar. Foi essa mulher que Deus colocou na tua vida. Ame a tua esposa como a ti mesmo. Foi este homem que Deus colocou na tua vida. Ame o teu esposo como a ti mesma. Serão os 2 numa só carne. É porque vive neste pé de guerra. É porque estas contendas dentro da tua casa. Haja paz dentro do teu coração. Haja o perdão. Olhe nos olhos um do outro e se reconcilie um ao outro. Abraça o teu esposo. Esposo, abraça a tua esposa, para que o inimigo venha ficar confundido e envergonhado e venha sair da tua casa. Você vence o mal com o bem. Você vence o diabo com amor. Você vence o diabo com um abraço na tua esposa. Você vence o diabo olhando nos olhos dela, olhando nos seus olhos. Você vence a serpente através do amor, através do afeto, através do abraço, através do carinho. A serpente vai ter que rastejar e ir embora da sua casa, porque o mal é vencido com o bem, porque o amor vence o ódio, porque vocês são 2 uma só carne, e Deus diz para você gozar o bem com a sua esposa, que Deus te deu esta porção, que Deus te deu o direito de você amar, de vocês serem felizes. Não deixe o inimigo destruir o teu casamento, mas pague o mal com o bem. Amem, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos ameis. Amei, diz o Senhor Jesus. Aqui em Eclesiastes, capítulo 9, diz a palavra de Deus:
Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então Deus diz para ter alegria com a mulher que amas todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, esta é a tua porção. Amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Este é o ministério da família. Quando você ama a tua esposa, você está amando a si mesmo. Quando a esposa tem respeito pelo marido e ama o marido, está amando a si mesma. Agora, se ninguém ceder, daí continuam as brigas. Mas Deus diz em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher edifica na submissão. A mulher edifica a sua casa no respeito ao marido, não sendo uma mulher contenciosa nem rixosa, mas uma mulher virtuosa, como diz em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Mulher virtuosa, mulher com inteligência, com sabedoria, que sabe agradar o esposo, que não espera o esposo na casa para brigar, mas ao contrário, para pagar o mal que recebeu pela manhã com o bem. Recebeu o mal de manhã, paga com o bem. Como diz a palavra de Deus em 1ª carta de Pedro, capítulo 3, que a mulher ganha o marido sem palavras, com a sua própria atitude, com o seu comportamento, com o seu espírito de mansidão, que é agradável aos olhos de Deus. Um espírito manso, uma mulher mansa, que não briga com o marido, mas uma mulher que leva a paz, uma mulher que ganha o seu esposo sem palavras, uma mulher que tem uma boa conduta dentro de casa. O inimigo ficará envergonhado e confundido e vai ter que ir embora. Você procede dessa forma, além de você estar agradando a Deus, você estará ganhando o seu esposo, tirando das garras do diabo. E Deus o converterá pelo seu testemunho, pela sua conduta. Deus o converterá e salvará esta alma, e cobrirá multidões de pecados, com brasas vivas sobre a cabeça, com o amor, com a paciência, minha irmã. Dessa forma que você vai ganhar teu esposo. Vocês são dois, uma carne só. Talvez vocês nem se tocam há tanto tempo. Deixou o inimigo entrar no meio do casal. Dormem separados. Quem que está gostando disso? É o próprio diabo que separou vocês. Reconcilia-te depressa com teu esposo hoje. Reconcilia depressa-te com a tua esposa hoje, enquanto é tempo. Não deixe o inimigo colocar esta geladeira entre vocês, este esfriamento. Mas vença o mal com o bem. E o inimigo ficará envergonhado e confundido e vai sair da tua casa. Vença o mal com o bem. Que chegue a tua esposa. Esposa, chega ao teu esposo e se reconciliem nesse dia de hoje. Que Deus os abençoará. Vocês são uma só carne, os dois estão feridos. É como se cortasse um corpo no meio, os dois morrem. E vocês estão mortos espiritualmente, afastando um do outro, porque são uma só carne. Os dois estão com a alma ferida. Um não cede, o outro não cede, continua essa tristeza na tua casa. Dormem separados, não se veem, não se comunicam. E se um morre dessa forma, a árvore onde ela cair, ela vai ficar. E se um dos dois morre desta maneira, como que vão se reconciliar? Não vai dar tempo. Morreram e podem perder a salvação.
Reconcilie com teu esposo enquanto é tempo. Reconcilie com a tua esposa enquanto é tempo. Porque Deus nos chamou para brigas, para confusões, mas Deus chamou para a paz. Porque serão dois numa só carne. E cada vez que você age dessa forma, você está sofrendo junto com o teu esposo. A dor é nos dois. Ainda que um sorri, finge que está tudo bem, mas dentro da tua alma, você sabe que não está nada bem. Porque um sente a dor do outro. Porque já não são mais separados, mas uma só carne. É uma fusão espiritual que nós não compreendemos com os olhos da carne. É grande este mistério. Por isso que os filhos sofrem quando o casal se separa. Por isso que a família é destruída quando o casal se separa. Ao invés do casal se reconciliar, se separam. Aí chega o diabo se trajado de ovelha, com palavras como doces bocados de mel, de favos de mel, mas querendo destruir o teu casamento, porque é nesta hora que a serpente se aproxima do teu casamento, a hora que vocês estão em brigas, em discussões, e ele chega sugerindo e dizendo: por que seu marido não te elogia? Por que seu esposo te trata assim? Por que a sua esposa briga com você? Você é uma pessoa tão bonita, tão bonito, tão especial. E por que tudo isso? E vem seduzindo com palavras lisonjeiras, mas por trás de tudo isso é a serpente que está ali, usando esta pessoa para destruir o teu casamento. Não deixa, meu irmão. Não deixa, minha irmã. Não deixa o diabo destruir o teu casamento, mas reconcilia-te com o teu esposo hoje. Reconcilia-te com a tua esposa hoje enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Não deixe ele destruir a tua família. Deus é o Deus da família. Deus te deu essas bênçãos que são seus filhos. São como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. São os teus filhos como plantas de oliveira. Deus quer que você seja, minha irmã, como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, da tua casa. Deus quer abençoar o teu casamento, quer fazer com que o seu esposo seja abençoado no seu trabalho. Feliz serás, tudo te irá bem. Deus quer cumprir o Salmo 128 na tua vida, na sua casa, com seus filhos, a sua família. Reconcilia-te com o teu esposo hoje. Se humilhe, os humilhados serão exaltados. Se humilhe, que Deus vai te exaltar. Abaixa a cabeça, se submete, se reconcilie com o teu esposo. Esposo, ceda a tua esposa, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Se entregue à tua esposa, tira esta soberba do teu coração. Se entregue à tua esposa, se reconcilie com ela. Que Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar o teu casamento, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido e nem atingida, porque Deus guardará a tua casa, através da tua atitude. Porque vocês são dois numa só carne. Já não é mais uma pessoa separada uma da outra, mas é dois, numa só carne. Então a mesma dor que ela sente, você sente também. É a mesma dor que dói um no outro. Por isso diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Os dois se tornam mais fortes quando estão unidos. Se tornam mais fortes para vencer esta peleja. Por isso que Deus criou o homem e fez da costela do homem a mulher. Deus diz: não é bom que o homem viva só, que o homem esteja só, mas que o homem seja um só com a mulher,
Como Jesus disse na oração em João 17, para que eles sejam um, Pai, como nós somos um, como nós somos um. Pai, Filho e Espírito Santo. A oração em João 17, Deus diz para que eles sejam um só como nós o somos, ó Pai. É um só. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, de maneira que se um só dos membros sofrem, todo o corpo sofre junto. Se você está sofrendo, esposa, teu esposo também está, porque vocês se tornaram uma só carne. Uma só carne. Lá no céu não serão dois. Lá no céu, cada alma passará diante do tribunal de Cristo. Lá no céu nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Mas aqui na terra é uma só carne. Homem e mulher, macho e fêmea. Uma só carne. A mesma dor que teu esposo sente, você sente também. Talvez você não demonstre perto das pessoas, perto dos seus filhos. Mas a mesma dor que ele sente, você está sentindo também. Este vazio, esta dor na alma, esta tristeza no teu coração, é porque vocês estão desunidos. É porque vocês não se falam. É porque o teu esposo foi embora e uma parte sua também foi embora. E a tristeza está dentro da tua casa. Mas diz a palavra de Deus, o que Deus ajuntou não separe o homem. Não separe o homem. É uma só carne. Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas mãos a derruba, a destrói. Minha irmã, seja sábia. Edifica a tua casa. Se teu esposo tem algumas falhas, você pode construir. Porque a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a sua casa. Talvez até coisas pequenas, coisas mínimas, como ir ao dentista, como a corrigir, a trabalhar, a mudar até um mau hálito que a pessoa tem no dentista, tudo se resolve. Tudo se resolve, pode restaurar o teu casamento destas mínimas coisas. Coisas pequenas podem mudar o seu casamento. Coisas pequenas. Diz que os que estão plantados na casa do Senhor, mesmo na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seivas e de vigor. Abraão tinha 100 anos, Sara 99, e tiveram um filho. Nasceu Isaque. Esperaram 25 anos, mas a promessa de Deus se cumpriu em suas vidas. Na velhice ainda davam frutos. Talvez você pode pensar, mas eu já sou avançado em idade. Eu sou avançado em idade. A gente vive como irmãos. A gente não se beija mais, não tem carinho, não tem afeto. Abraão e Sara tinham carinho, tinham afeto e ainda geraram um filho. Com a idade de 100 anos tinha Abraão e Sara 99. Na velhice ainda davam frutos. Eram cheios de seivas e de vigor. Deus pode mudar a sua situação. Deus pode ainda te dar alegria no teu casamento. Deus pode trazer alegria no teu casamento. Deus pode trazer o amor no teu casamento. Virar o teu cativeiro. Deus pode fazer isso, eu creio. Deus pode fazer isso. Mudar o teu casamento. Transformar o teu casamento. Aquecer o teu casamento. Como Ele fez com Sara e Abraão. Deus é o Deus do amor, da misericórdia. O que Deus uniu não separe o homem. Deus quer abençoar o teu casamento. Deus não quer ver vocês em pé de guerra, brigando por coisas pequenas. Estão mordendo um ao outro. Ele diz, vede, não vos devoreis. Estão brigando um com o outro, se mordendo, se agredindo, com palavras e até fisicamente. Deus não chamou vocês para isso.
para viver deste pé de guerra, não. Deus chamou para a paz. Vocês são uma só carne. Você está ferindo você mesmo quando você agride, quando você briga com a tua esposa. Vocês estão ferindo um ao outro. Já pensou que confusão que vai dar? Envolver até a polícia, a autoridade. O homem agredir a esposa e depois ir parar na cadeia por causa de agressão. Deus não chamou você para isso, meu irmão. Deus chamou para a paz. É um ministério amar a esposa. É um ministério a esposa se sujeitar ao esposo. Como diz aqui em Efésios capítulo 5. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. É uma sujeição, não de uma outra forma a pessoa querer fazer com a esposa o que ele quer, não é essa a sujeição. É a mulher respeitar o esposo como ao Senhor, como ao Senhor Jesus. É a mulher não maltratar o homem. É a mulher honrar o homem, respeitar o marido. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido que ama a esposa, ele não agride a esposa. O marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, ele cuida da esposa. Ele ajuda a esposa na casa com os afazeres. Ele não trata a esposa com ira, com gritaria, com xingos, mas trata com carinho, com amor, com afeto, como Cristo amou a igreja. Cristo não trata a igreja com ira, Cristo não espanca a igreja, mas Cristo trata a igreja com amor, com a sua vara espiritual de amor, com o seu cajado que consola. Ele leva as almas, as ovelhas a pastos verdejantes, ele refrigera a alma. Então o esposo tem que tratar bem a esposa, tem que honrar a esposa como um vaso mais frágil. A mulher, ela é um vaso mais frágil. A mulher é mais frágil do que o homem. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem que estava vindo um caminhão para atingir uma moto, e o homem pegou e deixou a moto ali, saiu correndo, e o caminhão veio por cima. Se ele tivesse lá, teria morrido. Mas se fosse uma mulher, por ser mais frágil, ela não ia conseguir sair da moto e ia ser atropelada em cheia. Então a mulher, ela é mais frágil do que o homem. O apóstolo Paulo diz na sua carta a Timóteo que a mulher, por ser mais frágil, ela foi enganada por Satanás. A mulher foi enganada pelo diabo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 em diante, que a mulher foi enganada pela serpente. Então a mulher é um vaso mais frágil. Temos que ter paciência. Tem que ter paciência com a esposa. A Bíblia manda nós a santificarmos, a ensinar a palavra para a esposa. Versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É o dever dos maridos ensinar a esposa a palavra de Deus, orar com a esposa, chamar a esposa para orar, chamar a esposa para congregar, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Suportai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos vós uns aos outros. É o que Deus requer de cada um de nós. O amor. O amor com que vos amou, com que o Senhor Jesus nos amou, é o mesmo amor que nós devemos ter uns para com os outros. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, quando o marido ama a sua esposa, ele não vai maltratar. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. 1 Coríntios capítulo 13. Quem ama não maltrata. O amor é paciente. O amor não suspeita mal. O amor é benigno, é cheio de misericórdia. E o Senhor Jesus quer que nós amemos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E que a esposa se sujeite ao marido como no Senhor. Este é o conselho de Deus para nós. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então você cuida da sua própria carne, quando você cuida da sua esposa, quando você a leva no médico, quando você faz a sua parte de companheiro, de marido, você estará cuidando da sua própria carne. Porque a mulher é um vaso mais frágil. Mulher pode fazer um monte de coisas. Mulher sente a dor do parto muito mais forte do que o homem para passar por esta dor. Mas a mulher é mais frágil do que o homem. A mulher é mais emocional do que o homem. O homem é mais racional. Então, o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E tem que compreender, porque a esposa é mais frágil, é um vaso mais frágil. Este é o conselho de Deus para nós, neste dia de hoje. Reconcilia-te com a tua esposa, reconcilia-te com o teu esposo hoje, enquanto é tempo. Restaura o teu casamento, compra um presente surpresa. Compra um presente para a tua esposa. E você vai ver que tudo vai mudar na tua casa. Surpreenda. Faça alguma coisa boa. E Deus vai abençoar o teu casamento. Deus vai abençoar a tua casa. Não deixe o inimigo roubar este tesouro precioso que você tem na tua casa, que é a tua família. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, graças te damos pelo conselho da tua palavra, Senhor. Pelo teu ensinamento às nossas almas, que necessitamos, Senhor, do teu ensino, da tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, ó Deus eterno e santo. Senhor, toma em tuas mãos estes casamentos que estão em pé de guerra, Senhor, em brigas, em contendas, em discussões. Santo e eterno Deus, envia a paz. O teu Espírito Santo venha tocar nesses corações, venha ajuntar novamente o que o inimigo separou, venha abençoar novamente, Senhor, este lar, esta família, estes filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Faça desta esposa uma mulher virtuosa, ó Deus, como uma videira frutífera aos lados da sua casa. Abençoa o seu esposo também, para que sejam felizes e que tudo vá bem. Tome em tuas mãos este casal e os seus filhos também. Deus, abençoa este lar. Como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, Senhor, ajunta também esta família embaixo das tuas asas, para que venham descansar à tua sombra, ó onipotente Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, coloca amor nestes corações, coloca a paz, ó Santo de Israel. Abraça estas almas, Pai, por amor do teu santo nome. Dissipa todo o mal desta casa, Senhor, e envia a tua luz pelo conselho da tua palavra, que estas vidas venham a ser lavadas, que estas almas venham a ser lavadas e limpas pelo poder da tua palavra, que assim se cumpra nestas vidas, porque a tua palavra não volta para ti vazia, mas vai prosperar naquilo pelo qual ela foi enviada. Receba esta oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo e o conselho da sua palavra permaneçam em nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor.